Cumprimento a todos esta manhã de bênção, de vitória, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, glória a Deus. Louvado e engrandecido o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e para sempre seja louvado e adorado, glorificado, exaltado. Aleluia, glória a Deus por mim, por você. A Ele honra, glória, louvor e adoração. Para todo sempre, para toda eternidade, nós vamos estar ali no céu. Aleluia, quando Jesus Cristo voltar para arrebatar a sua igreja, para buscar o seu povo, um povo escolhido, zeloso de boas obras. Nós vamos estar ali no céu de luz, no céu com Cristo, adorando Ele, aleluia, em espírito e em verdade, para todo sempre, sem nos cansar. Os querubins, eles adoram a Jesus, aleluia, sem se cansar, eles não se cansam. E ali no céu nós vamos adorar o nosso Mestre, o nosso Jesus, o nosso Salvador, sem nos cansar, sem nos fadigar, aleluia, sem cessar. Que maravilha! Para a glória do nome santo e poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, glória a Deus. Aleluia, vamos adorar o Senhor com mais um maná do céu, mais um pão quentinho, que Deus, a sua grande, linda, infinita misericórdia, nos entrega com amor. As misericórdias sobre as causas de nós não sermos consumidos. Não somos consumidos pela misericórdia do Senhor, que não tem fim, que se renova a cada manhã ao nosso favor. Aleluia, glória a Deus por isso. Nós vamos adorar o Senhor com mais um maná do céu. Mas um pão quentinho que Deus nos entrega com amor. Você pega com amor esse pão, você coma, você deguste. E seja abençoado em nome de Jesus. Seja abençoada em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Eu sinto a presença do Senhor conosco. Mais uma vez, mais um dia nesta manhã. Ele está aqui. O Todo-Poderoso está aqui. Aleluia, glória a Deus. Vamos estar meditando em Êxodo, no seu capítulo 6, versículo 1. Êxodo, capítulo 6, versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: Disse o Senhor a Moisés, aleluia, agora verás o que hei de fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixará ir, e por mão poderosa os deixará ir, e por mão poderosa os lançará fora dessa terra. Uma promessa que Deus fez a Moisés. Moisés clamou ao Senhor em grande agonia, porque o povo estava sendo afligido por Faraó ainda mais. Moisés, diante de Faraó, disse a Faraó, aleluia, para que Faraó deixasse o povo de Deus ir para o deserto, cultuar ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Deixasse o povo de Deus sair do Egito. E Faraó ficou furioso. Aleluia. E então mandou aumentar a carga de trabalho, aleluia, do povo de Israel, do povo de Deus, com mais dificuldade ainda, além deles fabricar, aleluia, o número de tijolos, o tempo de tijolos deveria ser entregue a Faraó, aleluia, eles ainda teriam que buscar palha, eles ainda tinham que buscar matéria-prima, eles mesmos deveriam buscar para estar fazendo os tijolos e entregando no tempo. Aleluia, glória a Deus. A carga horária do povo de Israel foi aumentada com mais ainda dificuldade. Aleluia, para eles trabalharem. E o povo veio então cobrar de Moisés, aleluia, cobrar de Abraão, porque era culpa, o povo falou que era culpa, o povo estava culpando Moisés por Faraó ter aumentado a carga horária de trabalho deles, aleluia, e ainda dificultado ainda mais. E Moisés fez o quê? Foi orar ao Senhor. Em Êxodo capítulo 5,
Aleluia, glória a Deus. Versículo 22, nós vamos ver isso. Então Moisés tornou-se ao Senhor e disse: ó Senhor, por que afligiste este povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar-lhe em teu nome, então Moisés se apresentou a Faraó, não para falar no nome dele, mas para falar no nome do Senhor. Ele tem maltratado esse povo, e tu de nenhuma sorte livraste o teu povo. Moisés então foi falar com o Senhor, e o Senhor então, aleluia, respondeu a Moisés no capítulo 6 do versículo 1, disse o Senhor a Moisés, dizendo que agora ele ia ver, agora verás o que hei de fazer a Faraó. Agora Deus, ele iria tratar com o Faraó, aleluia, e Moisés iria ver, Moisés iria contemplar o que Deus iria fazer a Faraó, aleluia, glória a Deus. Por mão poderosa os deixará ir, aleluia, glória a Deus. E por mão poderosa lançará fora da terra do Egito. É com mão forte, é com mão poderosa que Moisés iria ver, Moisés iria contemplar o Senhor agindo contra Faraó, contra o Egito e tirando o povo da escravidão daquela terra, libertando o povo. Aleluia, glória a Deus. Versículo 6 do capítulo 6 de Êxodo diz assim: portanto, diz o Senhor ainda falando com Moisés, portanto, Moisés, diz aos filhos de Israel, eu sou o Senhor e vos tirarei de debaixo da carga do Egito, e vos tirarei da sua servidão e vos resgatarei com braço estendido e com grande manifestação de julgamento. Era o Senhor que iria julgar. Aleluia, glória a Deus. Tomar-vos-ei por meu povo. Era o Senhor que iria julgar o povo dele. Aleluia. Julgar Faraó a favor do povo dele. Era o Senhor em que iria tornar, aleluia, o povo dele e serei o vosso Deus. Era o Senhor que iria se tornar Deus do povo dele. Aleluia, glória a Deus. E o povo seria servos de Deus. Aleluia. Tornar-vos-ei por meu povo e serei vosso Deus. E saberei que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tiro de debaixo da carga do Egito. O povo seria tirado de debaixo da carga pesada do Egito, da escravidão do Egito. E vos levarei à terra a qual jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. E vos-la darei como possessão. Eu sou o Senhor. Versículo 9. Desse modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não atenderam a Moisés por causa da ânsia de espírito e da dura escravidão. Moisés então, aleluia, relatou ao povo de Israel tudo que o Senhor tinha falado, tinha dito que faria, aleluia, glória a Deus, a Faraó e ao povo. Mas o povo, aleluia, desse modo, Moisés falou, mas eles não atenderam. O povo não atendeu, o povo não acreditou, o povo não creu. Aleluia. Por quê? Porque por causa do estado em que o povo estava. Por causa da visão do povo. O povo estava vendo com os olhos carnais e não com os olhos espirituais. O povo havia perdido a fé. Aleluia. Portanto, por causa do sofrimento, o povo estava sofrendo demais. O povo já sofria, agora estava sofrendo ainda mais. O povo não estava vendo Deus no negócio. Aleluia. Os olhos do povo espiritual estavam fechados. Aleluia, glória a Deus. Por isso eles não estavam acreditando nas palavras de Deus através de Moisés. Eles estavam duvidando, eles não atenderam.
aleluia, a voz do Senhor através de Moisés, por causa da ânsia de espírito. O povo estava com medo de Faraó. Aleluia. O sentimento do povo estava em aflição. As emoções do povo estavam em aflição. Estava abatido, o povo estava abatido, o povo estava fraco por causa da aflição, por causa da ânsia, por causa dos sentimentos. Aleluia, glória a Deus. O povo estava com medo. Aleluia, glória a Deus. Por causa da ânsia de espírito e da dura escravidão. O povo duvidou de Moisés. O povo não atendeu ao Senhor, o povo não creu. E muitas das vezes isso acontece comigo e com você. O Senhor tem coisa nova para mim e para você. Aleluia. E nós sentimos medo. Nós ficamos ansiosos. E muitas das vezes essa ansiedade nos causa mal. Nós ficamos ansiosos por causa do novo de Deus para nós. Por causa da coisa nova que Deus tem para nos entregar. Nós ficamos ansiosos. Aleluia, glória a Deus. E sentimos medo. Aleluia. Muitas das vezes não acreditamos por causa do estado em que nós encontramos, um estado de calamidade, de escravidão, de dor, de sofrimento. Aleluia, glória a Deus. Por causa do estado de escravidão, de dor, de sofrimento, o estado em que nós nos encontramos, nós duvidamos das promessas do Senhor. Nós não acreditamos mais nas promessas do Senhor. Aleluia, glória a Deus. E ficamos com medo do novo. Coisa nova nos traz medo. Aleluia, glória a Deus. Coisa nova nos leva a recuar. Aleluia, glória a Deus. A não atender. Aleluia, a vontade do Senhor para a nossa vida. Aleluia, glória a Deus. Como esse povo aqui, que estava sofrendo já há muitos anos, escravizados pelo Egito, pelo Faraó. E agora eles estavam sendo escravizados ainda mais, porque a carga horária de trabalho deles foi aumentada. E eles ainda estavam sofrendo açoites. Aleluia. E de repente vem Moisés, aleluia, mandado por Deus, dizendo, aleluia, que Deus vai tratar com o Faraó e que Deus vai os tirar da carga pesada de escravidão que eles estavam vivendo. Eles ficaram com mais medo ainda. O sentimento que eles sentiram não foi de alegria, foi de medo, foi de dúvida. Aleluia, glória a Deus. E eles não atenderam. Aleluia. Eles não atenderam a voz de Deus através de Moisés. Aleluia, glória a Deus. Mas não tenha medo do novo de Deus. Assim diz o Senhor para mim e para você nesta manhã. Não sinta medo do novo de Deus. Deus, ele fez uma promessa. Ele tem coisa nova para mim. Não recua, não resista. Há um sentimento de resistência sua. Você está resistindo ao novo de Deus, não querendo avançar por medo, por dúvida. Aleluia, por conta do estado em que você se encontra. Mas não sinta medo. Em nome de Jesus, não recua por causa do medo. Continue avançando, prosseguindo para o alvo que é Cristo, que é o céu. Aleluia, glória a Deus. Continue avançando, não recua, não perca a bênção por causa do medo. Muitos perderam a bênção por causa do medo, desse sentimento de ânsia de espírito, que nos agonia. Aleluia, glória a Deus. Não tenha medo, não recua e não perca a bênção de Deus, o novo de Deus para você. O novo de Deus para você, aleluia, glória a Deus. O novo de Deus para você é liberdade,
Aleluia. O novo de Deus para você é lindo, é bênção, uma terra que mana leite e mel. Aleluia, glória a Deus. O novo de Deus para você te traz paz, te traz alegria. Aleluia, glória a Deus. Não tenha medo, a promessa que Deus fez para você, ela vai se cumprir, independente do estado em que você se encontra. Aleluia, é um estado de calamidade, você olha e vê que não tem saída, você está cercado, você está cercada, mas Deus fez uma promessa, e essa promessa vai se cumprir. Deus vai agir com um braço forte contra Faraó que está se levantando contra você, contra esse medo que está te impedindo de viver o novo de Deus, que está te levando a recuar, que está te levando a resistir à vontade de Deus para você, que é boa, perfeita e agradável. Deus está levantando com um braço forte contra Faraó. Deus vai te tirar com mão poderosa dessa escravidão, de medo, de resistência. Está sendo quebrada hoje toda resistência, todo medo, em nome de Jesus, que tem te aprisionado, em nome de Jesus. Quando Deus fala, Ele cumpre, porque Ele é Deus, e você vai viver o novo de Deus para sua vida. Em nome de Jesus, Deus está quebrando cadeias que está te aprisionando. Aleluia. Eu ouço o barulho de cadeias sendo quebradas, de correntes sendo quebradas, sendo soltas, cadeados sendo abertos. Cantaramanai. Em nome de Jesus, para você ser livre para viver a promessa de Deus, livre da ansiedade, livre da depressão, livre de toda opressão maligna, toda opressão terrena, humana. Em nome de Jesus, você está sendo livre desse sentimento de medo, de ansiedade, desse sentimento que está te levando a recuar, a desistir, não atender à voz do Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Guarda essa palavra no seu coração. E que o Espírito Santo de Deus, ele venha falar mais e mais com você. Jesus Cristo te ama.